e tem sido coordenado pelo professor Fraga, da UFRJ, que atualmente coordena a área da saúde da mulher, e a doutora Rosane Matar, da Unifesp. Eu sou José Geraldo Ramos, eu trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje nós temos uma companhia assim, prazerosa aí do professor Gabriel, né, que também vai se apresentar agora. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel Ozanam. Como o professor José Geraldo disse, nós fazemos parte de um grupo de trabalho, né, dessa Câmara Técnica do Covid e Gestação do Ministério da Saúde, um grupo que tem feito um trabalho intensivo, né, e que espera que, de alguma forma, possa contribuir, né, com um pouco com essas discussões de casos clínicos, né. Nós aprendemos e discutimos os casos também todos os dias. Quem tem vivenciado esse período já tem visto quão ricas são essas reuniões, né, como os casos eles se repetem, as dificuldades se repetem ao redor de todo o país, então essa dificuldade ela é nacional, né? Então para a gente é sempre uma satisfação estar participando dessas discussões, para a gente poder estar revendo o caminho, né, estar revendo como que a gente pode melhorar. Eu acho que é importante dentro de uma discussão como essa, gente, a gente tem em mente que aqui nós vamos discutir não é o dia seguinte, né? Eu acho que isso daí é muito fácil você fazer uma reflexão retrospectiva, tá? Eu acho que o importante de hoje é nós destacarmos pontos que são importantes na abordagem da Covid e que como a gente pode sempre também estar melhorando o nosso serviço, porque não tem nenhum serviço perfeito no nosso país. Aliás, no mundo, né, gente? Porque está todo mundo aprendendo. Então, aprendizado contínuo, a gente tem que ter essa abstração para a gente fazer uma discussão bem legal, tá bom? Hoje quem vai apresentar os casos para a gente é a Tatiana. Qual das duas? Desculpa. São as Tatianas, né? As duas. Na verdade, as duas. Ótimo. E aí eu gostaria que você se apresentasse, então, para a gente já dar início à discussão de casos. Certo. Tati, quer começar? De Tati para Tati? Eu acho que começa você, como você que vai falar primeiro, daí você já se apresenta e eu me apresento depois que você. Tá, tranquilo, então. Bom, então, meu nome é Tatiana, sou enfermeira obstétrica no Hospital e Maternidade Teresa Ramos, atuante no centro obstétrico mesmo, onde estamos realizando hoje, então, o atendimento, né, direto das pacientes gestantes, puérperas, Covid ou suspeitas, né, de Covid positiva ou suspeitas. Assumi a chefia do setor, né, a coordenação do centro obstétrico fazem apenas 3 meses, então temos aí bastante desafios pela frente, até para eu me inteirar de tudo que está acontecendo, né, e buscar cada vez mais as melhorias que a gente precisa para o atendimento dessas pacientes. Então, eu me chamo Tatiana, eu sou médica ginecologista obstetra, fiz a minha formação acadêmica em medicina na Universidade do Planalto Catarinense, que é aqui em Lages mesmo. Fiz minha formação de ginecologia obstetrícia no Hospital Universitário da UFSC, em Florianópolis. Já estou atuando aqui no Hospital Teresa Ramos há quase 8 anos. Para vocês terem assim, uma dimensão do nosso hospital, conhecerem um pouquinho do nosso serviço, são o quê, Tati? Uns 230, 250 partos mês? Nascimentos mês? Não, hoje nós já atingimos 320, 180 Nossa. Partos, 140 cesáreas, mais ou menos. Então eu estou com o meu dado aqui um pouquinho defasado. Então, para vocês terem assim, uma noção mais ou menos do tamanho da nossa maternidade, nós somos referência para uma região de praticamente de 600 mil habitantes, nós somos a única maternidade SUS da região, já faz uns 4 anos que nós somos 100% SUS, isso facilita também, de certa forma, os nossos protocolos, os nossos atendimentos, eu julgo que nós somos um SUS que funciona. E eu gostaria só de dar uma introdução para vocês, que a gente vai citar um outro hospital aqui da cidade durante a apresentação, que é o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. O Hospital Nossa Senhora dos Prazeres é a nossa referência de trauma, de ortopedia, de hemodinâmica, de centro de AVC, e que é onde a nossa paciente trabalha, e era uma engrenagem muito importante desse outro hospital, que é um hospital, inclusive, acredito que um pouco maior que o nosso. Ele engloba toda a parte de clínica médica, clínica cirúrgica e ortopedia aqui da nossa região.
Então, vamos para o caso daí, Tati? Podemos iniciar? Eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Durante a apresentação, eu não vou ter acesso às demais telas aqui do computador, então eu não vou conseguir ler mensagens do chat, nada. Caso vocês achem necessário, vocês nos interrompam, por favor, tá? Eu vou iniciar a apresentação até certo ponto, e em seguida, então, a doutora Tatiana vai dar continuidade. Tu vai continuar passando para mim os slides daí de onde você está, né? Continuo sim, doutora. Tá, beleza, obrigada. De nada. Só me confirmem se vocês estão conseguindo visualizar direitinho a apresentação. Estamos te vendo perfeitamente, Tatiana. Certo, então vamos lá. Nossa paciente hoje, então, é a CS, né? Tem 36 anos, ela é casada, é natural e procedente daqui de Lages mesmo, Santa Catarina, é católica. Ela é enfermeira, então, coordenadora, né, da emergência do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. No momento em que ela se contaminou com Covid, ela estava já em desvio de função desde o início da gestação, né, e estava trabalhando, então, no setor de contas. No momento, ela não havia feito a vacina, né, contra a Covid, destinada também aos profissionais de saúde. Até o momento da internação, ainda não havia uma recomendação, né, formal do Ministério da Saúde para vacinação das gestantes, então ainda estava necessitando de um atestado médico, né, ou comorbidades, então ela não havia feito essa vacina. Ela era secundigesta, tem um parto cesariana há 4 anos, ela já teve o histórico de pré-eclâmpsia também e uma HELP síndrome, né, na gestação anterior, havendo então a necessidade de interromper essa primeira gestação dela já com 34 semanas e 4 dias, onde nasceu então um RN feminino de 2,50 kg. Nessa gestação atual, ela tinha feito apenas então 4 consultas de pré-natal. No dia da internação, então, que foi agora, no dia 17 de abril, ela estava, então, com 35 semanas e 6 dias de gestação, iniciou com os sintomas gripais no dia 9 de abril, os sintomas iniciaram nos 2 primeiros dias com febre, levando, então, a um desconforto respiratório maior, né, fazendo com que ela, então, internasse na enfermaria Covid, no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, que é o local onde ela trabalhava, no dia 17 de abril. O PCR dela já veio detectado no dia 10 de abril mesmo. Fez tomografia de tórax, onde apareceu um infiltrado vidro fosco, né, central, e acometimento já de 50% do pulmão. Os exames laboratoriais dela foram realizados também lá, eles já demonstraram uma plaquetopenia de 105 mil, o PCR, o LDH e o VHS, e as transaminases também já estavam levemente aumentados. Ela chegou, então, para a gente no Hospital e Maternidade Teresa Ramos, no dia 18/4, ela já foi encaminhada para o Hospital Teresa Ramos, né, devido a essa necessidade, então, de fazer esse acompanhamento obstétrico, foi admitida na nossa UTI Covid às 13 horas. Como tratamento, ela vinha fazendo apenas a ceftriaxona. Durante essa internação, foi feito novos exames, onde constatou-se, então, um aumento dessa plaquetopenia, né, ele baixou para 90 mil, e houve também um aumento das transaminases. O histórico diagnóstico dela foi, então, uma HELP síndrome. Na admissão do centro obstétrico, ela estava com 190 por 110 de pressão, estava saturando 92% em catéter nasal, ela estava eupneica e sem esforço respiratório. O médico, então, da equipe, o médico da UTI, né, da UTI-C, Covid, ele fez contato, então, com o nosso plantonista, o obstetra, onde o mesmo já indicou a cesariana. A cesárea foi feita, então, no nosso centro obstétrico, né, ela foi uma cirurgia feita sem intercorrências nenhuma cirúrgica, no dia 18/4 mesmo, sob efeito de raquianestesia. O que nos chamou bastante atenção é que essa paciente, ela se apresentava bastante agitada, né, ela tinha uma agitação intensa desde o início do procedimento, desde a chegada dela no centro obstétrico, ela não aceitava o uso da máscara cirúrgica, ela não aceitava a contenção, ela estava realmente bastante ajeitado, o que deixou já o clima um pouco mais tenso, né, nós nunca tínhamos visto realmente uma paciente num nível de agitação e ansiedade tão grande quanto era dessa paciente. Numa tentativa de acalmar essa paciente durante o procedimento, foi pedido para que ela concentrasse, então, na sua respiração, né, que ela fechasse os olhos, e acho que ela entrou num momento muito bom para ela, onde ela achou um equilíbrio, e ela não quis ver o bebê na hora do nascimento, foi oferecido para ela, logo depois que nasceu, para que ela visse o bebê,
e ela não abriu os olhos, ela não virou para o lado, nada. Nasceu, então, um bebê vivo, masculino, às 14h19, pesou 2,820 kg, recebeu Apgar 7,8, necessitou apenas de uma ventilação em pressão positiva no início, evoluindo para uma ventilação mecânica, né, onde foi encaminhado, então, para a UTI neonatal. No segundo dia, esse bebê, eu já vou fazer uma apresentação breve também do recém-nascido aqui. No segundo dia de vida, o bebê houve melhor, ele foi, então, para o CPAP nasal, e no terceiro dia de vida foi retirado o CPAP, ele ficou apenas, então, no oxigênio na incubadora. Algo assim que ficou mais evidente no prontuário do bebê é que ele apresentou uma plaquetopenia também durante esse período de internação dele. Em discussão com a equipe da UTI neonatal, hoje a gente não sabe se esses valores foi talvez um erro de laboratório, porque houve uma queda muito abrupta, né? Onde no primeiro dia de vida ele estava com 316 mil plaquetas, caindo então no segundo dia para 18 mil. No terceiro e no quarto dia que ele começou, então, a haver um aumento, né, uma melhora desses níveis, então, de plaquetas no sangue. O RT-PCR foi coletado nas primeiras 24 horas de vida, ele veio como não reagente. O RN recebeu alta, então, hospitalar no dia 26/4, após 8 dias de internação, pesando 3,240 kg. A partir de agora, eu vou passar, então, a apresentação para a doutora Tatiana, para falar como que foi esse período agora do pós-parto dela, certo? Então, ela já iniciou o pós-parto, ela já foi reencaminhada para o UTI Covid aqui do nosso hospital. Temos 4 UTI Covids, né? 5. Sim. Hoje nós já estamos com 5 UTIs Covid aqui no hospital. Tá. Então, chamou atenção na história dela que às 4 horas da manhã do dia 19, né, não tinha nem completado ainda 24 horas depois da cesariana, ela teve um episódio de convulsão. A enfermagem descreve, né, um episódio de convulsão tônico-clônica, onde a saturação caiu a 61. Também, prévio a isso, foi colocado no prontuário que ela teve expulsão de lóquios em grande quantidade. Então, de repente, o diagnóstico com certeza mais provável foi uma eclâmpsia mesmo, ou uma síndrome de baixo débito, né, por sangramento excessivo, mas eu acho essa hipótese ainda pouco provável, eu acho que realmente foi uma eclâmpsia. Foi pedida uma avaliação obstétrica pela manhã, e apenas aqui foi iniciado o sulfato de magnésio no esquema de ZUSPA. Recebeu imunoglobulina anti-RH, que ela é RH negativa. Pela manhã, apresentava-se bastante agitada, ansiosa. Esse quadro de agitação, vocês vão ver assim que foi bem recorrente. Tinha pouca diurese, 100 ml, foi passado apenas meia unidade de componente de hemácia, porque o acesso venoso foi muito difícil. Então, o pessoal funcionou um acesso central na jugular direita, paciente nervosa, não aceitando máscara de Hudson, foi iniciado o Precedex, aí ela conseguiu aceitar bem a máscara de Hudson, passou a saturar 92, e foi iniciado droga vasoativa em baixa dose, foi noradrenalina. Pode passar. No segundo dia de cesárea, paciente com queda de saturação aos mínimos esforços, 81% em máscara de Hudson, crise de ansiedade, seguidas de bradicardia. O pessoal da UTI também passou dessas crises de ansiedade dela, como não se tinha nenhum histórico grande anterior, que fosse ou um delírio pela hipóxia, que fosse um blues puerperal, daí foi iniciado quetiapina e aldol. Foi realizada uma tomografia de crânio, que veio normal, e foi interrogado uma possível síndrome PRES, né, que é uma encefalopatia posterior, que cursa com dor de cabeça, alteração do estado de consciência, alteração visual, sinal neurológico focal e convulsões. Ele é mais ou menos um achado que pode ser por causa das convulsões eclâmpticas mesmo. Só relembrando que mesmo com o ATC normal, a gente não pode descartar que hajam lesões, inclusive a própria PRES, e que os achados na tomografia da pré-eclâmpsia podem ser desde achados normais, áreas de infarto, ou áreas de hemorragia, petecas, principalmente em região posterior, região hospital, e 30% das pacientes vão apresentar edema cerebral. A gente até não colocou aqui na apresentação, mas ela teve uma segunda tomografia que tinha edema cerebral,
E uma terceira tomografia já melhor, que aí ela não tinha mais nada, era uma tomografia normal. Então, normal, edema normal, as tomos dela. Mantinha nora, mantinha o Precedex, foi feita inibição láctea e enfaixamento das mamas. Às 23 horas, novo período de confusão, delírio e agitação bastante marcados, com saturação de 70%, e estava sendo mantida a dose plena de heparina, visto a cepoérpera, visto estar imobilizada, esses trombos, né, essas tromboses no COVID, que a gente ainda não conhece direito. No dia seguinte, foi solicitada uma ressonância magnética, justamente porque a tomografia era normal e o pessoal queria ver realmente se tinha algum outro achado que pudesse realmente confirmar a pressa. A paciente diz que não faria, porque ela tem claustrofobia, e nesse dia 21, o intensivista substituto, não era o rotineiro, por um acaso era um psiquiatra, então fez essa história dela aqui, que ela queixava-se de prévia internação, ter insônia grave, irritabilidade e ansiedade, que apresentava fala acelerada, pensamento acelerado quando baixa de saturação. Então, ele interrogou uma depressão refratária ou um dulce puerperal. Então, assim, ele otimizou os psicofármacos, iniciou Precedex, ketamina, quetiapina, fluoxetina e deixou diazepam se necessário. No dia 22, ela mantinha de saturação, 70% nas crises de ansiedade e pânico, começou a apresentar sinais de moteamento, aumento das incursões respiratórias e sem condições de pronação. Então, a paciente aceitou ser entubada, foi feita a intubação e iniciada a ventilação mecânica sem intercorrências. No dia seguinte, teve uma piora da creatinina, um aumento muito significativo da pressão, mas manteve a diurese melhor. No dia 24, ela iniciou com engurgitamento mamário e aumento ainda mais incrementado dos níveis pressóricos. Nesse dia 24, ela estava usando 7 classes diferentes de antihipertensivos via sonda nasointeral. No dia 25, foi iniciado o nitroprusiato, né, antihipertensivo endovenoso, e ela fez febre, foi feito troca dos dispositivos, a ferida operatória estava limpa, os locos eram fisiológicos, o tubo não tinha secreção, e a ceftriaxona que ela estava usando desde então foi escalonada para pipetazo. No dia 26, ela mantinha as mamas engurgitadas, foi prescrevida uma nova dose de cabergolina, teve um sangramento vaginal em grande quantidade, mas sem comprometimento hemodinâmico, e visto esse grande sangramento, o intensivista também trocou a enoxaparina, a preparina 5000 de 8 em 8. Pode passar. Dia 27, uma tentativa de desmame sem sucesso, essa intubação dela vai se arrastar um pouco também por causa da agitação, não teve novos sangramentos, mas continuava com a hemoglobina em queda. No dia 28, mantinha hipertermia, ainda sem foco infeccioso bem definido, foi trocado o catéter venoso central, mandado para cultura, foi trocado o pipetazo para meropenem e vancomicina, solicitado uma ultrassom de abdômen e solicitado uma nova avaliação do ginecologista. Mantinha o engurgitamento mamário direito e foi aumentado a sedação por causa de piora de esforço respiratório. No dia 27, com os antihipertensivos por via oral, mantinha uma hipertensão de difícil controle, isso como diagnóstico, né? 18/10 de pressão em geral que ela mantinha. Foi reajustada hidralazina, nodipina, atenolol, captopril e não foi mais necessário o uso do nipride. Começou a cair a temperatura, a gente agora já está em meropenem e vanco, né? E a ventilação mecânica em parâmetros leves, mas ela ainda não despertava para iniciar desmame. À noite teve um despertar agitado e o ultrassom que foi feito nesse dia mostrava um hematoma na esterotomia com aproximadamente 27 ml de coleção e pouco líquido livre no abdômen. Pode passar. No dia 30, estava agitada, foi contida no leito, teve nova crise convulsiva no início da noite, não teve controle com diazepam, se não me engano foi feito 3 doses de 10 miligramas de diazepam, sem controle com midazolam, foi controlada após 10 ml de propofol, e quando foi iniciado, se eu não me engano, a 3ª dose de diazepam, o pessoal começou a idantalizar ela com dose de ataque.
Foi descrito pelo pessoal da UTI, novamente, a secreção purulenta na ferida operatória, mas isso, pelo pessoal da GO, que viu os pontos, não foi confirmado. E nesse dia foi a primeira retirada de pontos intercalados. Por ela não ter conseguido fazer a ressonância magnética, uma sugestão da neurologia do outro hospital, porque aqui a gente não tem neuro, foi que na impossibilidade de ressonância fosse feita uma coleta de líquor, já que ela podia ter uma meningite, o COVID faz encefalites, mas foi feita essa coleta de líquor, estava normal. E daí foi iniciado o antifúngico, foi iniciada a micafungina. No dia 2, ferida operatória com exudato serossanguinolento, sem presença de pus, sem odor, sem sinais de flogose, teve um despertar mais calmo, foi diminuída a sedação, e a paciente tentava responder ao estímulo verbal. No dia seguinte, foi feita compressão da ferida operatória e foi estimado que drenou 300 ml da ferida. Foi solicitada nova avaliação do ginecologista. O ginecologista teve lá novamente, foi retirado mais 3 pontos de maneira intermitente, fora os que já tinham sido tirados, e por expressão não teve grande saída de secreção. Foi solicitado um ultrassom de parede abdominal, para ver se não havia alguma coleção, mas o ultrassom não foi realizado. O paciente mantendo a nasarca, com função renal adequada, e foi também iniciada uma reposição de potássio. No dia 5 também, sem condições de extubação por agitação, apresentava já consciência com resposta positiva, negativa, com comandos. Ela conseguia dizer sim e não com a cabeça, mas mantinha agitação, ficava mordendo o tubo orotraqueal, já movimentava os membros superiores e inferiores, mas quando ela mantinha essas agitações, ela tinha uma grande elevação de pressão arterial. No dia 6 de maio, foi estubada no final da tarde, segundo até, a gente estava falando ali que a gente não vai ver o caso, né, para trás, mas talvez essa intubação prolongada dela também possa ser por essa infecção secundária aqui pelo Pseudomonas. Teve um despertar agitado, mas apesar disso ela pediu para não ser amarrada. A 1h da manhã estava inquieta, não conseguia dormir, ela tirou a própria sonda nasointeral e não conseguia fazer mudanças de decúbito. No dia 9/5, né, 13 dias depois, manteve um quadro relativamente estável até agora. No Dia das Mães, ela fez uma chamada de vídeo, né, o pessoal ofertou o celular, ela fez uma chamada de vídeo, e foi aqui que ela viu o recém-nascido pela primeira vez. No dia 10, foi retirada a sonda nasointeral, ela aceitou bem a dieta. No dia 11, ela teve alta da UTI COVID, aqui ela já usava só catéter nasal de O2 com baixa difusão de O2, teve uma melhora clínica, não teve mais agitação, já estava com a hipertensão bem controlada. No dia 14 de maio, enfim, depois de 26 dias de internação, 27 a contar com a internação do outro hospital, ela teve alta hospitalar e foi presencialmente apresentada ao filho dela. Pode, acho que, passar. Essa aqui, então, foi quando ela teve alta da UTI COVID, né, com todos os funcionários que fizeram assistência. Aqui foi a alta do hospital para casa. E aqui foi quando ela em casa com o bebezinho e a outra filha de 4 anos que ela tem, e o esposo. Isso mesmo, só lembrando que todas essas fotos foram devidamente autorizadas, então, pela própria paciente, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Sobre exposição de paciente, vou dizer para vocês que teve 2 reportagens na NSC sobre ela, né? Inclusive, quando vocês viram ali a segunda foto dela de saída do hospital, ela pediu para ver a reportagem ainda, né, no hospital. Então, ela assistiu o Jornal do Almoço, onde ela aparecia, e depois ela foi para casa, e nesse dia que ela foi em casa, a equipe da reportagem também estava esperando ela em casa para
esse reconhecimento dela e do bebê. Então, ela ainda apareceu 2 vezes na TV. Então, a Cecília, ela tá até famosa. E a Cecília também, graças a Deus, hoje ela está muito bem, né? Se eu não me engano, vai ser na semana que vem que a reportagem vai retornar à casa dela, para fazer um fechamento, né, de tudo, como ela se sentiu. Até a gente teve a oportunidade, talvez, de trazê-la para fazer um vídeo, para expor um pouquinho, né, a experiência dela, mas como já vai ser feita essa reportagem, a gente também não quer ficar muito em cima dela, né, deixar um tempo de recuperação melhor em casa, achamos melhor que ela guarde suas energias apenas para reportagem agora. Não houve até quem quisesse que ela participasse dessa reunião agora, né, gente, mas ela ainda está convalescendo, né, vamos aos poucos, porque ela também tem que se recuperar. Ficar 25 dias na UTI não é para qualquer um. Certamente. Esse foi um caso muito desafiador que vocês tiveram, viu, Tatianas? Né? Assim, foi um caso muito bom, né? Uma paciente que saiu bem. Uma coisa que tem chamado a atenção e tem sido crescente, né? Antes da gente entrar nas questões diagnósticas, esse tipo de coisa, são pacientes convulsionando com Covid, né? Isso tem assim, sido cada vez mais frequente em todos os lugares do país, em outros países também. E a gente tem tido, obviamente, uma grande dificuldade de fazer o diagnóstico diferencial, porque ele não é fácil. E, usualmente, essas pacientes têm apresentado uma elevação pressórica, ainda que transitória, né, o que praticamente nos deixa com a possibilidade muito elevada de ser eclâmpsia. Eu acho que dentro desses contextos, eu acho que falando um pouco dessas convulsões que estão ocorrendo em pacientes com Covid, estão graves, a gente pode ter basicamente 3 situações, né, gente? Uma paciente que é eclâmpsia, tá? Num contexto desse, uma paciente que é eclâmpsia com Covid, né, que teve um pico hipertensivo, ou paciente que está fazendo algum AVC relacionado aos picos hipertensivos, que isso pode acontecer e tem sido visto em alguns casos, ou uma paciente com manifestação neurológica do Covid, né, e que nós realmente, assim, vamos ter muita dificuldade em avaliar. Eu acho que independente do lugar onde que a gente esteja, eu acho que vale a premissa da obstetrícia que paciente dentro da gravidez que está convulsionando, até que te prove o contrário, a gente tem que manejá-la como uma eclâmpsia. Tá? Eu acho que esse é um conceito importante, até para nós não perdermos pacientes por doenças hipertensivas, por eclâmpsia, tá? E que possam ser Covid. Não sei se isso tem, porque a gente não tem visto isso na literatura, mas uma percepção dos serviços é que as pacientes, em geral, elas não tendem a recorrer a uma convulsão quando elas usam sulfato de magnésio para controle. O DOCES foi talvez o primeiro caso que eu já discuti a respeito de convulsão e que tive acesso também a colegas que tiveram casos semelhantes, que isso agora está crescendo e as dúvidas estão acontecendo muito, né? Que, na verdade, uma paciente ela teve uma convulsão vários dias depois. Mas, nos outros casos, a tendência é que, assim, não teve nenhuma paciente que recorreu quando usou o sulfato de magnésio, tá? Pacientes que utilizavam, né, porque eles achavam que era, por exemplo, o Covid propriamente dito, e usaram, por exemplo, diazepam, elas tiveram novas convulsões. Então, assim, não sei dizer para vocês se isso tem fundamento técnico, eu estou repassando algumas informações que a gente tem discutido e nós estamos construindo um conhecimento, mas faz um sentido biológico, né, porque o sulfato de magnésio também tem um efeito anti-inflamatório. Então, talvez a gente esteja tirando numa eclâmpsia e talvez acertando um Covid, né, também, de alguma forma. Mas isso é uma coisa para a gente refletir. Não vi nada na literatura que separe esses 2 grupos ou mostre, talvez porque agora que estão começando a ser frequentes esses casos, mas é um momento que deixa a gente muito ansioso. Né? Eu acho que, assim, toda paciente que fizer pico hipertensivo, fizer critérios de gravidade, né, a gente tem visto também no Covid, faz pico hipertensivo e depois convulsiona. Né? Então, assim, por que não ser uma eclâmpsia? O mecanismo fisiopatológico, a hora que você entra naquela linha, né, dos receptores de ECA2, eles são muito semelhantes da eclâmpsia do Covid, o que mostra que, né, a gente já sabe que a pré-eclâmpsia é uma doença sistêmica, a gente já entendeu que o Covid é muito mais que uma doença pulmonar. Né, é uma doença sistêmica, é uma doença inflamatória. Então, ficam essas reflexões. Eu não sei se o professor Zé Geraldo tem tido essa percepção. Estou compartilhando com vocês, tá, gente? Não tem nada de científico nisso e não tem nada disponível na literatura que você fale comparando sulfato de magnésio com diazepam, esse tipo de situação. Mas tem sido situações recorrentes e tem sido relatos que chamam a atenção
inicialmente. Talvez daqui a um tempo a gente veja que isso não tem correlação, ou que realmente sulfato de magnésio para essas pacientes seja uma opção boa mesmo, né? Até mesmo se ela for COVID, não for necessariamente uma eclâmpsia. Tá? Agora, uma coisa que você fala que é de extrema importância, é como tu diz assim, a gente está atirando na eclâmpsia e está acertando no COVID. E isso não é nenhuma novidade, porque a gente já mirou na eclâmpsia e já acertou na neuroproteção fetal. Né? Então, é uma ideia que realmente pode ser utilizada novamente. E eu até assim, não tive vergonha nenhuma de colocar para vocês que a paciente foi operada às 2h de um dia, convulsionou às 4h e foi iniciado sulfato de magnésio mais ou menos na metade da manhã. E eu até conversei com um colega da UTI, que eu disse assim, não era para ela ter tido nem a primeira convulsão. Essa paciente, ela deveria ter utilizado sulfato de magnésio desde o momento que ela pisou neste hospital. A gente vê, assim, os colegas, às vezes, com parcimônia demais para utilizar sulfato de magnésio. Mas é uma droga que salva vidas. Hoje, a gente, graças a Deus, tem uma mortalidade por eclâmpsia, síndrome HELP muito pequena. Mas quem é que está pagando para ver? Aqui na nossa região, a gente tem uma incidência de síndrome HELP muito grande. Quem quiser estudar síndrome HELP, venha para cá. A gente tem 3 síndrome HELP por semana. É muita. Por quantidade de gestantes que a gente tem muita. Então, a gente sempre fica, é por causa do Covid que a plaqueta está caindo, que o TGA e TGP está subindo, o que aconteceu? A primeira paciente que eu vi realmente um Covid, a primeira gestante, era um feto morto de 36 semanas, que chegou plaquetopênica, TGO e TGP na altura, dedímero de 8.000, e todo mundo assim, mas será que ela não fez uma síndrome HELP, e daí o bebê morreu? Ou morreu por Covid, ou morreu por coriomielite por Covid? Até agora a gente não sabe, é uma doença realmente desconhecida, e a gente fica, né, sem ter muita pesquisa, porque inclusive pesquisar com grávida, além de a gente ter um N não muito grande, qualquer protocolo de pesquisa, geralmente quando envolve gravidez, é um pouquinho mais dificultado, mais difícil. Mas assim, é uma coisa assim que, para mim, foi claro como água, quando a colega me falou, às 9h da manhã do dia seguinte, que estavam pedindo um parecer da UTI Covid de uma puérpera, que estava com HELP, a primeira coisa que eu falei assim, tá sulfatada? Ela convulsionou, eu disse assim, tem que estar sulfatada. E a gente chegou lá, não estava. Então, isso assim, talvez de tudo isso, de toda a conduta, assim, se eu fosse dizer um pecado usar pouco sulfato de magnésio. Para eclâmpsia grave, sulfato de magnésio. Então, para mim, não era para ela ter tido a primeira convulsão. Se ela precisava de neuroproteção, sulfato de magnésio. Tatiana, eu acho que esse conceito a gente tem que deixar bem sedimentado, tá? Nós vamos ter situações como essa, nós vamos ter pacientes fazendo picos hipertensivos, coincidentemente ou não com o COVID, e eu acho que dentro desse conceito a gente pode seguir os protocolos nacionais, né, professor José Geraldo? Paciente com doença grave tem que usar sulfato de magnésio se essa é a suspeita da paciente. A interrupção dela foi por isso, né? Então, acho que esse é um conceito que nós podemos sedimentar dentro da obstetrícia atualmente aqui. Mesmo nesse conceito, mesmo nesse contexto de incertezas, né? Paciente com doença, com suspeita de doença com pré-eclâmpsia grave, é uma paciente que merece, né, sulfato de magnésio. Professor José Geraldo, o que o senhor acha disso daí? Bem, primeiramente, assim, eu dizer que para as Tatianas que, apesar de toda assim, a evolução do quadro, foi muito bem atendida a paciente. Eu acho que é uma paciente, de parabéns, porque é um quadro difícil, um quadro grave, e que a gente fica com várias dúvidas, né? A primeira coisa é que nós estamos aprendendo com essa doença, que é uma doença muito nova, e tem coisas que hoje a gente acha que é verdade, daqui a 6 meses pode ser que a gente mude completamente o entendimento dessa patologia. Mas eu vou concordar com vocês que esse é um quadro típico de eclâmpsia, né? Assim, é uma paciente que fez o diagnóstico de síndrome HELP, interrompeu a gravidez por síndrome HELP e fez uma convulsão por não estar usando a prevenção da convulsão com sulfato de magnésio, né? Ela
o que nós temos visto é que nas convulsões em gestantes com Covid tem ocorrido exatamente isso, a ausência do uso do sulfato de magnésio. Né? Tem mais de um caso que foi apresentado com convulsão que, no fundo, se tivesse utilizado o sulfato de magnésio, ela não teria talvez sentido. A gente fez uma revisãozinha sobre relação à encefalite e Covid fora da gravidez, e isso não está ainda descrito. Tem uma série de sintomas neurológicos que estão associados com a Covid. Agora, ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela está com cefaleia e com ausência de memória 6 meses pós-Covid, né, não grávida, né? Então, assim, alguma alteração neurológica, certamente a Covid está associada, a gente ainda não associou ainda uma encefalite, né? Então não tem ainda essa descrição. E uma coisa que fala contrária, eu acho que a questão de uma encefalite seria o fato de ela ter feito um exame de líquor e o exame de líquor ter dado normal, né? Os exames de imagem podem dar normal numa encefalite, né? Uma paciente que ficou um longo tempo de UTI, então ela pode ter feito um sepse e ter todo o quadro clínico que foi descrito, assim, um quadro de sepse arrastado após uma eclâmpsia. Mesmo uma eclâmpsia tardia, depois de 12 dias que teve a convulsão, também poderia ter ocorrido. Eu sei que isso é muito difícil de os intensivistas aceitarem, mas naquela segunda convulsão lá, eu teria usado sulfato de magnésio de novo, né? Mas jamais vai convencer um intensivista a usar um sulfato de magnésio numa convulsão 12 dias pós-parto, né? E acaba usando a coisa de sempre, diazepam e tal, essas coisas, né? Mas aquele caso está descrito, a gente já teve, eu já assisti até 30 dias pós-parto convulsões eclâmpticas, né? Então, nós até publicamos lá 4 casos com 7, 12, 20 dias pós-parto. Então, é raro, muito raro, mas eventualmente acontece, né? E pode ter dado a casualidade. Mas é aquele negócio, o quadro clínico é X e o quadro clínico da Covid é muito parecido com o X, né, e muitas vezes, né? Então, as alterações laboratoriais são parecidas, né? E os tratamentos também acabam sendo parecidos. Se eu trato uma coisa, possivelmente também estou tratando a outra, porque tem uma fisiopatologia, às vezes, que se mistura entre Covid e pré-eclâmpsia. Tanto que a gente está vendo a quantidade de pré-eclâmpsias maior no grupo com Covid, né? Já até encaminhou agora uma série de 120 Covids que tiveram na UTI nossa, no hospital, e a taxa de pré-eclâmpsia foi 3 vezes maior nesse grupo, no diagnóstico. Será que foi pré-eclâmpsia ou realmente alguma alteração fisiopatológica da Covid também faz o diagnóstico? Porque o laboratório é muito parecido, né? Então é difícil de fazer essa diferenciação, e talvez daqui a um ano a gente tenha alguma forma de diferenciar de maneira mais adequada. Mas até lá, a gente vai fazer esse diagnóstico. E eu vou concordar com a Tatiana que a gente está tendo mais help. Mas por que a gente está tendo mais help? Porque a gente está procurando mais help. Então, antigamente, o que acontecia é que a gente internava as pré-eclâmpticas e não se pedia exames. A gente ficava observando, e agora a gente tem um protocolo de pesquisa para procurar nos casos mais graves a síndrome HELP. E com isso a gente acaba fazendo mais diagnóstico, acaba interrompendo a gravidez mais precocemente e acaba tendo resultados melhores em morbidade e mortalidade, tanto materna quanto perinatal. Então, se vocês estão fazendo mais diagnóstico de pré-eclâmpsia, é que vocês estão fazendo um protocolo certo de pré-eclâmpsia, porque vocês estão achando o que tem que ser achado. Quando a gente não procura, a gente não acha. Então, realmente, a gente tem visto também um número muito grande, o tamanho da maternidade que vocês têm, em termos de número de partos, é muito semelhante ao nosso. E a gente também faz um número de diagnósticos de pré-eclâmpsia bastante elevado, assim, né? Pelo menos umas 2 por semana a gente acaba vendo. Os quadros, felizmente, agora são mais leves, né? Mas o caso de vocês é um caso muito interessante, difícil de tratar, e essa questão da convulsão em paciente com Covid ainda vai ficar uma interrogação, né? Até que prova o contrário, a gente vai considerar eclâmpsia. Mas pode ser que daqui 2, 3 anos a gente diga diferente, que algumas pacientes dessas foi uma convulsão pela Covid, não sei, né? Pode acontecer isso. A Camila, ela queria se manifestar também. Camila, tudo bem? Oi, Gabriel, e aí? Tudo jóia?
Só vejo você nas redes agora. Ah, meu Cada Deus. mergulho um flash. Nossa Senhora. Gabriel, é importante destacar aí que essa paciente, pelo que eu vi na fala da enfermeira Tatiana, é que ela tinha uma pré-eclâmpsia anterior. Foi isso? É. Sim. Então, Isso olha a mesmo. Tinha fatores de importância risco. aí da estratificação de risco, aquilo que a gente tanto discute para avaliar risco para hemorragia, por exemplo, né? Na entrada das maternidades, na admissão, que nós conseguirmos mensurar por meio desses scores e trabalhar com as equipes nesse sentido é um alerta para que possamos melhorar aí o tempo-resposta e uma melhor organização do cuidado, né? E isso reduz aí em melhores desfechos para as nossas mulheres, menores tempos de internação em UTI e tantas outras complicações que a gente identifica, né? Certamente. Até ali, eu ia perguntar para a Tati Benicar, você conseguiu ver com ela se ela estava usando o AS, se ela estava usando o cálcio, se ela estava usando mais alguma coisa, ou não conseguiu essas informações? Não, a gente não conseguiu mais essas informações, até porque eu consegui contato com ela, foi anteontem ou ontem que eu consegui contato com ela, e na internação a gente não tinha essas informações, eu também não queria abusar muito do meu contato com ela. Uhum. Então assim, ó, a gente teve acesso, então, a esse histórico, que ela tinha uma pré-eclâmpsia grave, como a HELP, na gravidez anterior, inclusive com interrupção, né, no precoce da gestação, com 34 semanas, e ela teve, a gente que também frisou ali, que ela teve 4 consultas de pré-natal, né? Então, frente ao Ministério da Saúde, digamos assim, se ela interrompeu a gestação beirando as 36 semanas, ela tinha um pré-natal insuficiente. Seriam pelo menos 6 consultas de pré-natal. Tudo bem que ela teria mais um mês para estar completando mais algumas consultas, mas para uma pessoa que teve HELP na gestação anterior, sem dúvida nenhuma, esse número de consultas de pré-natal está insuficiente para controle do que ela poderia apresentar. Aí eu realmente não sei se de repente ela tinha uma pesquisa de Doppler, a gente não sabe se ela estava usando o AS, a gente não sabe se ela estava usando cálcio para profilaxia. Então, realmente, assim, eu acho que talvez a gente tenha pecado um pouco esse pré-natal que ela fez. Perfeito. Isso é super importante, Tatiana, porque assim, isso aí é a falha do sistema, né? Na outra alta da paciente, na outra síndrome HELP, ela deveria ter sido super alertada sobre isso, e talvez não tenha sido, né? Ou ela não entendeu o alerta. E agora, é super importante a gente alertar que o fato de ela ter tido um quadro de eclâmpsia e síndrome HELP grave, ela é uma paciente de risco para doença cardiovascular o resto da vida, né? Então, ela tem mais chance de ter infarto agudo do miocárdio e AVC a partir de 60 anos, 11 vezes maior que a população em geral. Então, é uma paciente que não pode ser obesa, ela não pode deixar de ser hipertensa, ela não pode ser diabética, ela tem que fazer exercício, ela não pode fumar. Então, ela é uma série de pequenos detalhes de vida que são difíceis de cumprir, né? As pessoas às vezes não entendem que pode fazer uma diferença dela morrer aos 60 anos ou aos 80 anos de idade. Ela vai ter um infarto, mas ela pode escolher ter um infarto com 60 ou pode escolher um infarto com 90. É uma diferença razoável, né, de ter essa doença. Então, isso é muito importante agora, nesse momento, ela ser alertada para isso, né, porque isso acontece realmente, o AVC e o infarto nessas pacientes, né. Eu não sei se a Liliane Oliveira queria fazer algum comentário, ela tinha levantado a mão. Não? Então eu vou seguir. Tatiana, esse era um segundo ponto que eu ia destacar com você. Assim, chamou a atenção a paciente ser uma profissional de saúde e ter tido só 4 consultas de pré-natal. Né, eu acho que é importante nós retomarmos que existem as mortes relacionadas ao Covid, diretas, e as mortes indiretas relacionadas ao Covid. As possibilidades de nós termos complicações indiretas do Covid é a falta de assistência dos pacientes que não podem ficar sem assistência. Né, a gente tem discutido isso, inclusive, no nosso manual, que as gestantes, elas podem modificar a estratégia de pré-natal delas. Podem ter o menor número de consultas presenciais, mas ainda assim, desde que ela consiga ter acesso a um serviço de saúde quando tiver alguma queixa, não é verdade? Mas que, na verdade, elas não devem deixar de fazer o atendimento pré-natal
como ele é adequado. Adequações são diferentes de fazer ou não fazer. E isso chama atenção porque muitos, inclusive profissionais de saúde, especialmente na fase, assim, até no meio do ano passado, agosto, setembro, as pessoas, elas perguntavam para a gente, né, se as pacientes deveriam fazer pré-natal, e isso me preocupava bastante, tá? Porque eles achavam que a paciente ela não devia ir no posto de saúde, que a paciente ela não deveria procurar o hospital, porque o risco de contaminação era muito grande. Então, uma mensagem que está nesse manual que é muito importante é: a COVID é um grande problema, mas as causas de mortalidade por causas obstétricas continuam existindo e talvez possam ser potencializadas por 3 grandes motivos. Primeiro, pela paciente que agora não quer sair de casa e só vai sair quando ela estiver muito grave. Segundo, que os hospitais, eles redistribuíram seu sistema de saúde de forma que alguns setores, não é que eles foram menorizados, porque, na verdade, a COVID ela é muito importante, mas se deixou de dar atenção para coisas básicas, então, às vezes, insumos, equipe de profissional que está sendo deslocado, às vezes até de forma desnecessária, para outras áreas de atendimento, né? E terceiro, porque as pessoas acham que tudo é COVID e nada existe como complicação obstétrica, que é exatamente o caso que a gente discutiu aqui, né? Paciente com aumento pressórico, com eclâmpsia, até que prova o contrário é COVID. Ah, pode ser COVID? Pode, mas na verdade ela pode morrer de uma eclâmpsia, com muito mais probabilidade, né, do que do COVID. Então é importante a gente ter isso daí em mente. Então, pré-natal, exames básicos são importantes, vacinação é importante, tá? E nós não podemos abrir mão disso das pacientes que estão grávidas nesse momento. Podemos modificar nossa forma de abordagem, mas nós não podemos fazer uma, vamos dizer assim, uma regressão em avanços de cuidado obstétrico que nós tivemos nas últimas décadas, né? Isso é importante ter em mente. Nós temos que preservar isso, lutar para preservar esses avanços. Talvez esse seja o número 1, preservar, né? E, dia seguinte, avançar. Por favor, Tatiana. Então, assim, gostaria de relembrar, então, ali dentro do que tu falou, obstetrícia é uma especialidade tempo-sensível. Assim como o câncer não vai esperar 40 dias, 50 dias para fazer a quimioterapia, a gestação ela não deixa de evoluir porque a gente deixou de fazer o pré-natal, porque a gente deixou de olhar para essas gestantes. Então, realmente, podem haver adequações. A paciente de baixo risco, né, de baixo risco não, pré-natal de risco habitual, ela pode ter realmente alguma adequação no pré-natal, espaçamento de consultas, em vez da consulta mensal, consegue fazer a cada 40 dias, consegue mandar os exames antes, de repente, a unidade de saúde ter algum e-mail, alguma coisa que vá recebendo isso, né, a enfermagem... Apoio remoto, né? Exatamente. A enfermagem consegue fazer algum tipo de triagem quando ela finalmente procura a unidade, né? Quando ela vai na unidade, já vê se tá as vacinas todas feitas, o pré-natal está em dia, já deixa os exames para a próxima vez que ela voltar já pedidos para ela. O que eu vejo, por exemplo, assim, ó, o pessoal pede, com 20 semanas, pede hemograma, toxoplasmose, glicemia de jejum, PU. E daí faz ela sair de novo com 26 semanas de casa para fazer a curva glicêmica. Poxa, não dá para atrasar então um pouquinho e pedir tudo junto para ela realmente sair menos uma vez de casa para ir até o laboratório, se a nossa preocupação com Covid é tanta assim? Então, todas essas adequações, a gente tem que pegar os protocolos, conhecer os protocolos e colocar a nossa cabeça para pensar a favor das nossas pacientes. E realmente, obstetrícia tempo sensível a gestação não vai esperar, a complicação gestacional não vai esperar. A gente tem 1% da população na nossa mão, né? 1% da população está no ciclo gravídico puerperal, então né, se você for ver, isso é bastante gente. E quem tem contato com a universidade, eu gostaria de fazer, assim, um apelo, porque o que a gente vê nas universidades, eu vi na minha, eu vi quando eu passei na residência, que existia um complexo da obstetrícia e pediatria. Ah, se é criança e gestante, eu não atendo. Aí, eu não sei nada. Se a gestante chegar no meu pronto atendimento, eu sei dar um paracetamol VO e acabou o meu repertório de obstetrícia aí. Então, a gente tem que rever também formação dos nossos médicos, para que a gente não seja limitado.
Porque a gente saiba que a Cecília saturando 92% com O2 em cânula nasal tá ruim. A gente quer muito mais. Gestante saturando abaixo de 95 tá ruim. Né? A obstetrícia, ela não é uma clínica médica de alguém que tem um feto dentro da barriga. Ela é muito mais que isso. É uma especialidade que tem seus pormenores e a gente não pode simplesmente negligenciar ela dentro do ensino médio, do ensino médico. E a gente vê a negligência no ensino médio, no ensino médico, e nos pronto atendimentos, que eu não atendo gestante, que eu não atendo criança, e isso vai acabando que prolonga o tempo de doença dessas pacientes, as pacientes acabam tendo seus quadros agravados, porque elas não são vistas como pessoas, elas são vistas como um forno que está carregando uma criança lá dentro. O que pode fazer de remédio e o que não pode fazer de remédio? Gente, eu duvido que a pessoa não esteja com o celular na mão, pelo menos onde tem internet, que não tem acesso à classe de medicamento. Se você está atendendo num PS, você não sabe ver classe de medicamento que dá de usar numa gestante ou que não dá, você tem que pelo menos tirar um tempinho da sua vida para aprender a fazer isso, aprender a medicar gestante. Porque é impossível, não, gestante não pode usar, o que a gente vê, gestante chega sem psicofármaco, gestante chega sem nenhum anticonvulsivante, porque gestante que é epilética desde os 12 anos não pode usar remédio. Isso é um absurdo, isso é um total e completo absurdo. Gabriel, consegui voltar, foi uma falsa emergência, Que bom. Mas consegui resolver o problema. Mas isso que tá falando, Tatiana, é uma coisa super simples. Hoje, com esses celulares, tu baixa 500 aplicativos para isso. Né? Eu uso o Epócrates, que é um aplicativo americano, super simples de utilizar, tu baixa de graça, coloca qualquer medicamento ali, ele te dá todas as dicas de doses e de efeitos adversos, como é que se usa na gravidez, fora da gravidez. Então, e assim tem dezenas de outros aplicativos. Então, realmente não existe desculpa para isso. Muito bom. Camila, eu vi que você está com a mão levantada de novo. Baixou, foi acidente ou não? Podemos? Tem alguns outros pontos também que eu gostaria, assim, primeiro ponto eu acho que é reforçar. Oi, Camila, você levantou a mão aí, você quer falar? Eu levantei, Gabriel, me perdoe, posso fazer um comentário? Claro. Nós temos trabalhado muito aqui, doutor Antônio Braga, doutor Rafael, né? Você deve estar acompanhando isso, na melhoria das ações de atenção ao pré-natal. O número de consulta para nós, ele não diz muito, né? Haja vista aí o número de infecção por sífilis congênita que nós temos, transmissão vertical por HIV, infecção urinária no país inteiro, de norte a sul. Hoje nós trabalhamos com muito esforço para quê? Para que essa mulher seja captada precocemente, né, antes das 12 semanas, e agora, com os indicadores do Previne, que vão ser as formas em que vai ocorrer o pagamento das equipes, então o país todo está envolvido nisso, nós trabalhamos para que até a 20ª semana essa mulher volte à unidade, inclusive com os exames prontos, porque nós entendemos que com 20 semanas, caso ela não trate qualquer agravo, cálcio e AS para redução da pré-eclâmpsia, resultados aí do teste de sífilis, HIV, toxoplasmose, com 20 semanas, se ela for chegar para trazer esses resultados, nós podemos comprometer o desenvolvimento fetal e a saúde dessa mulher. Então, vários movimentos foram feitos junto à CONASCO, nas EMS, notas técnicas publicadas no sentido de que esse indicador do Previne melhore a captação precoce e que essa mulher tenha acesso a um tempo oportuno, pelo menos até a 20ª semana, a todos os exames de atenção pré-natal. E acredito que a doutora Rossana está trabalhando a questão da diabetes gestacional. Em breve vamos ter aí novidades, né, Gabriel? Oxalá que isso seja bem rápido. Então, imagino que até a oferta do teste de tolerância vai ser trazido para mais cedo, né? Porque a nossa ideia é qualificar a atenção ao pré-natal, que no nosso país ela está deixando muito a desejar, muito. Se uma profissional de saúde
com história de pré-eclâmpsia anterior, faz 4 consultas, o que nós vamos esperar no sul do país, em Santa Catarina, com uma razão de mortalidade de 30, que só perdeu para o DF, nós estamos oferecendo esse acesso? Meu Deus, o que nós vamos pensar no norte? Gabriel do céu. E aí nós precisamos vir para a roda com essa rede de atenção materno-infantil urgente. E eu, como referência desse estado, me coloco à disposição aí dos profissionais e da gestão que aqui está, para que nós possamos alinhar esses fluxos e melhorar a qualidade de atenção às nossas gestantes, para que a gente não tenha desfechos desfavoráveis aí, né? Mas é importante a gente procurar esses casos, por exemplo, vocês que têm contato com a paciente, perguntar qual foi o motivo. Porque às vezes tem 4 consultas anotadas e ela foi e não foi anotada. Então, isso daí é um outro problema, que para a gente também é um problema, né? Não anotação em cartão de atendimento, às vezes era uma pressão que estava alterada e não foi sinalizada, né? Então, isso. Ou então, se realmente ela deixou por medo. Porque isso, gente, se a gente descobrir os problemas que a gente vê no dia a dia, a gente consegue trabalhar, né, a causa, consegue melhorar, às vezes fazer uma sensibilização populacional. Isso daí é importante. Estou vendo aqui que o Yurian também quer fazer um comentário. Isso, Yurian? Isso, boa tarde. Boa tarde, Yurian. Pois não, eu só queria chamar a la reflexão na atenção primária, principalmente, já que o gran fallo das nossas grávidas ficam por lá, em uma atenção inadequada, en los fluxos, estos dos manuales que vocês están haciendo que no se cumplen. Yo quería ver só escuchar a los coordinadores que sería ótimo en estas presentaciones que tenemos hasta que se acabe las discusiones, a presencia de por lo menos un caso discutido en la atención primaria, que el médico de la atención primaria fala, olha, eu fiz esto y esto, fiz tantas consultas aquí, los fluxos son así, 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 y sería óptimo que ese caso, si tuviese los 3 tipos de médicos das atenciones, o sea, una paciente que pasó por una, o sea, que fue por una VS, fue para una UPA, estuvo hospitalizada, no sé, 2 días, 3 días, aguardando un leito hasta llegar a una atención hospitalar, y entonces, en esa paciente o reflexo das 3 atenciones, y de ahí en sí ver todos los problemas que tienen a atención primaria, esos fluxos de atención, esos encaminamientos. Sería muy legal porque ahí ya aprovechamos vocês, envían esos fluxos, envían esos manuales, y por lo menos o mayor problema que tenemos hoy es atención primaria. Y temos que fazer, eu sempre falo em todas as discussões, levar todo isso lá onde precisa, em verdade, lá na porta do médico, lá na porta da consulta, para que sepa o que fazer em cada etapa da doença. Muito obrigado. Julian, quando a gente organizou esse grupo, a ideia era exatamente essa, de fazer casos das unidades básicas de saúde, de modo que a gente conseguisse pegar os casos mais leves de Covid e tentar evitar os casos mais graves, né? Então, acho que a tua ideia, a tua sugestão é muito pertinente, e a gente vai tentar voltar a pressionar para isso, novamente, né? Perfeito. Mas a Camila trouxe um assunto super importante, porque mesmo em locais onde se faz grande quantidade de pré-natal, a qualidade do pré-natal não é boa. Eu tenho em Porto Alegre hoje 98% das pacientes fazem mais do que 6 consultas de pré-natal. Ou seja, teoricamente deveriam fazer um pré-natal adequado, e a gente frequentemente vê falhas, né? E eu, particularmente, eu acho que nós vamos ter que, assim, o método tradicional de pré-natal, ele mostra que não é tão eficaz quanto a gente gostaria. E a gente vai ter que pegar tecnologias novas para tentar resolver essa situação. Uma possibilidade hoje, a grande maioria das mulheres, mesmo de baixa renda, tem um celular, né? É muito raro hoje tu pegar uma mulher com mais de 20 anos de idade
sem celular. Então, eu acho que essa é uma tecnologia que é popular, pode ser aplicada para esse tipo de situação. Nós fizemos, por exemplo, uma orientação de uma menina, que é uma enfermeira de Natal, né, que fez fazer um mestrado aqui conosco, de um aplicativo de alerta de pré-natal. Então, ela é um aplicativo que o pré-natalista e ela poderiam ir colocando situações clínicas da paciente. E com isso, em determinadas situações, poderia gerar um alerta para procura ou da unidade básica de saúde, ou mesmo na maternidade, de acordo com o grau de gravidade da situação clínica. Então, acho que nós vamos ter que ter outras tecnologias, porque da maneira tradicional que a gente está fazendo, somente ela, né, não deixar de fazer ela, mas somente ela, a gente está falhando em vários pontos, a gente tem que achar outra maneira junto. Sim. Concordo, eu acho que esse daí é um ponto muito importante, né, gente? Essa questão da inserção da atenção primária no cuidado. Inclusive, essa é até uma pergunta, assim, essa paciente, ela ficou do dia D2 até o dia D7 em casa, né? Porque ela foi diagnosticada, teoricamente, no D2. Não é o mais comum da gente ver, mas aconteceu, né? Como que era esse monitoramento dela? Vocês tiveram informação se ela tinha um acompanhamento a cada 2 dias, ou diário? Porque esse é um ponto importante, né? Às vezes a gente fica assim, sofrendo com as pacientes que a gente está internando, paciente que chegou grave, e às vezes a própria logística administrativa, né, de monitoramento dessas pacientes tem dificuldades, são dificuldades importantes, às vezes impeditivas, né, que não deveriam ocorrer, inclusive, mas que às vezes elas ocorrem por circunstâncias locais ou de gestão, alguma coisa assim. Como que tem sido esse monitoramento? Como que foi o monitoramento dela? Vocês têm informação? Não, aqui em Lages, a equipe de monitoramento, ela tem ligado, se eu não me engano, a cada 2 dias para paciente, né, para ver se houve alguma piora, né, dos sintomas no domicílio. No caso dela, eu não me recordo qual foi o dia que ela se afastou do trabalho dela. Ela já estava, né, afastada das atividades normais do cargo que ela tinha, mas eu não me recordo agora qual foi o dia que ela realmente se afastou das funções dela no hospital. Perfeito. Às vezes vale também inserir nos grupos, né, que gestantes a partir do 7º dia, às vezes valem apenas de contato diário, né? E também, assim, a gente fica falando de contato, né, gente, mas a gente tem que saber o seguinte, como que eu capto essa paciente para eu fazer esse monitoramento e quando esse monitoramento tem uma alteração, para onde essa paciente vai? Né, isso tem sido gargalos em várias partes do país, né? Às vezes eu atendo ela no pré-natal, mas esse pré-natal aqui ele não tem como fazer teste, mas quem que vai ficar monitorando essa paciente? Isso são pontos de atenção primária, igual o Yurian está falando, que parecem simples, mas eles são complexos de definir, porque é uma rede grande, né, mas que é preciso estar muito bem desenhado dentro do serviço, né? Então, isso daí são coisas que valem a pena, tá? E minha última pergunta, Tatiana, agora vai assim, a heparina que vocês utilizaram em plena, qual foi o motivo dela, na verdade? Porque eles tinham suspeita que ela tivesse uma TEP, alguma coisa assim, porque a gente, de alguma forma, né, utiliza mais a profilática mesmo, né, até para evitar as complicações das doses maiores, esse tipo de coisa que pode ter, não é sempre, mas pode associar. Né, mas isso é uma rotina, utilizar heparina plena? Como que tem sido isso? Isso eu realmente não vou saber te responder, né, porque foi uma conduta que foi da UTI COVID, então eu não vou saber te responder exatamente por quê, se eles têm algum score, né, qual paciente faz mais trombo que o outro paciente, mas eu posso crer que pela patologia COVID e pelo alto risco de TEV em puérpera pós-cesárea, eu acredito que é por isso que eles tenham optado por fazer heparinização plena da paciente com enoxaparina. E eu sei que a troca para a heparina fracionada foi feito devido aos sangramentos excessivos, né, os locos excessivos que haviam sido vistos. Inclusive, quem viu, né, eu lembro ali que quem colocou ali que viu aproximadamente 500 ml de locos ali e trocou a heparina, inclusive, era um hematologista. Então, de repente, se podia existir algum déficit plaquetário ou algum efeito adverso,
pela própria enoxaparina, mas por que a dose plena, se existe algum score, por que isso foi escolhido, eu realmente não sei te responder. Ok. Talvez tenha sido alguma suspeita de tromboembolismo com a piora da paciente, né? Às vezes utilizaram os scores de Wells, né? Às vezes ficaram sem dúvida, porque realmente, assim, a gente vê em alguns lugares as pessoas colocando a heparina plena, algumas são justificadas por uma suspeita de tromboembolismo e outras não. E a heparinização plena não está indicada nos pacientes, né, de COVID, nem nos casos graves, é profilaxia, bem, pelo menos para a maioria dos casos, né? E isso, inclusive, favorece complicações, então, assim, sangramentos, hematomas, era uma paciente que já tinha uma plaquetopenia, aliás, ela já podia fazer até as complicações que ela fez pela própria plaquetopenia dela, né, mas você adiciona um fator para ela que só teria talvez justificativa no caso dela, e que pode ter sido a razão, não é incomum, tá, às vezes a gente não pensa tanto, que é o diagnóstico diferencial com tromboembolismo, né, até você fazer que ela teve uma piora, né, ela teve uma piora respiratória no pós-parto. Sim, ela teve uma piora que, como a gente até falou ali, que no final deu para concluir que essa intubação arrastada dela ali, porque até a intensivista me relatou que a ventilação dela nunca foi um grande desafio na UTI, que realmente a agitação, o quadro neurológico, o quadro psiquiátrico dela era realmente assim muito mais desafiador. Mas que aquela pseudomonas que realmente veio no aspirado traqueal realmente fez com que essa extubação demorasse, se arrastasse mais para conseguir ser feita. A heparina é daquelas coisas que foi mudando ao longo da história da Covid, né? Já usou mais heparina do que hoje, né? Então, hoje realmente está mais na prevenção e só utilizado no risco de tromboembolismo severo, né? E isso chegou a causar um problema de abastecimento de heparina. Nós estamos com dificuldade de compra de enoxaparina no mercado agora. E tanto que nós, no hospital, estamos trocando na prevenção de volta para a heparina não fracionada, exatamente por falta de onde comprar a enoxaparina. Então, e isso é uma coisa mundial, não é uma coisa brasileira, né? É uma coisa que faltou heparina no mercado. Acho que o Yuri queria conversar alguma coisa sobre isso. No, só quería dar una idea, porque a mayor experiencia que tengo yo, aparte de médico intensivista, es de médico de atención primaria. Yo en Cuba era médico de familia durante varios años. Y me preguntaba, oye, hoy en día en Cuba, si existiese internet, todo lo que un médico faría en pro da paciente. Como mismo no tenemos grupos de WhatsApp y de amigos, de familia, eu faria um grupo WhatsApp das grávidas. E em meu trabalho, todos os dias, tivesse contato, ou eu, ou minha enfermeira, ou qualquer grupo da família, tivesse contato diário. Onde estão, o que estão fazendo. Faço vídeos, ou seja, converso com várias ao mesmo tempo. E aí trato de utilizar essa tecnologia a nosso favor. De ter a grávida e de fazer essa pesquisa diario, cada 2 días, con más frecuencia. Y esos aplicativos que vos están falando serían óptimos. ¿Por qué? Porque ya si la paciente deja de ir a una consulta, ahí mismo caigo atrás y pregunto por qué. Y planifico la próxima consulta y fico atrás. Porque el trabajo de atención primaria hoy en día sé que es un poco puxado por la pandemia, mas tenemos que trabajar ainda más para diminuir a mortalidade de nossas grávidas. Mais alguns anos a gente põe um chip na grávida, e aí controla tudo. Não, excelente. Professor José Geraldo, o senhor quer fazer as considerações finais? Eu acho que com o avançar da hora agora, alguém tem mais alguma pergunta, gente? Alguma observação? Não, acho que então a gente pode seguir para as considerações finais. Não, muito bom ver esse caso de Lages, assim, é um caso difícil, um caso complexo, né, que vai ficar com dúvidas ainda, né, mas acho que o mais importante de toda a discussão foi que a gente tem protocolos para o basicão, né, o básico das complicações da gestação, a gente não pode esquecer mesmo com Covid. E isso foi um problema não só na Covid, eu tive uma paciente com
uma litíase biliar que demorou 3 dias para ser operada, porque faltava leito, ela demorou para procurar o atendimento, ela acabou fazendo uma coledolitíase e uma colestectomia que duraria meia hora, 1 hora, e bateria alta em 24 horas, durou também quase 1 mês de internação em uma UTI. Então, isso aí é um problemaço nosso hoje, né? O pior troço que a gente pode ter hoje é quebrar um pé, porque a gente não vai ter atendimento, né? E isso está acontecendo com as gestantes. Infelizmente, elas estão nas maternidades maiores, especialmente as que são referência à Covid, elas evitam de ir lá, com medo de pegar Covid, e acabam postergando o diagnóstico de quadros graves, exatamente com esse caso de vocês aí. Então, e assim, tirar essa mística de que o hospital é um hospital perigoso para adquirir Covid, elas têm que procurar o hospital quando for necessário, né? Acho que esse é um alerta que a gente tem que dar. Perfeito. Eu também gostaria de agradecer, Tatiana, eu gostaria de parabenizar vocês pelo caso. Eu achei assim, que foi uma condição muito legal. Eu acho que foi um caso muito rico, um caso muito desafiador, e a hora que vocês trazem a foto da paciente ao final, o negócio é até muito emocionante, né? Porque, assim, quem viveu isso daí, realmente, a cada dia deve ter tido uma ansiedade muito grande, paciente agitando, você não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, intubação arrastando, paciente, assim, com dificuldades de extubar, né? Então, realmente, assim, fico muito feliz de ter discutido. Eu acho que foi uma discussão muito boa, muito rica em todos os aspectos. Eu acho que daqui a gente sai com uma discussão bem interessante, fico feliz com isso, mas fico mais feliz pelo resultado do caso, né, pela forma que vocês conduziram o paciente. Tá? Para mim tem sido um privilégio contínuo poder discutir, né, conhecer os colegas de outros estados também, conhecer as formas de cuidar e aprender. Tá? Hoje, então, Tatiana, vocês ensinaram muito a todos, tá? Vocês não tenham dúvidas disso daí, né? E eu acho que sempre a gente tem que correr atrás de ter alguma coisa melhor. Eu acho que, assim, as discussões, elas sempre têm que motivar uma coisa melhor. Talvez o que a gente fazia há 1 ano, a gente já não faz mais hoje. O que a gente faz hoje, a gente tentar estar sempre evoluindo, tá? Então, parabéns para vocês, né, por toda essa logística que vocês têm montado no serviço de vocês. Agora eu gostaria de ouvir as Tatianas, então, com as considerações finais para a gente encerrar. Eu acho que até eu vou deixar para a Tati, que é chefe de serviço, falar por último. Então, assim, o que eu queria dizer é que a Cecília, gente, ela é enfermeira-chefe de uma emergência de trauma cardiológica, referência de AVC. Então, assim como qualquer outra pessoa, ela é muito importante, mas, assim, aqui dentro do hospital e para nós da saúde, com certeza, assim, ela tem um valor social absurdo, né? Sempre, eu trabalhei no SAMU muitos anos, e às vezes a gente tinha que racionar o que a gente tinha para fazer, tipo, não tem ambulância para todo mundo, eu vou ter que racionar, eventualmente, para quem tem mais valor social. É a criança de 5 anos, é o velhinho de 80 anos, eu tenho que decidir se é o policial militar que foi baleado, ou se eu vou decidir pelo senhorzinho de 90 anos que teve uma parada cardíaca em casa, quem que eu vou atender? Então, assim, ela tinha um grande valor social, houve uma comoção muito grande, porque absolutamente todo mundo que atendeu ela sabia que podia estar na mesma situação que ela. E lógico que, assim como a gente quer dar o melhor atendimento para todo mundo, a gente também quer receber o melhor tratamento que for possível, mesmo dentro de uma doença ainda tão desconhecida. Então, eu acho que isso é que mais nos emociona, a empatia, a nos colocar no lugar do outro. E, com certeza, por ela ser uma pessoa tão próxima, né, a nós, eu acredito que isso gerou também um quadro tanto de empatia, de ansiedade, né, dos profissionais, de ver que a Cecília melhorasse, de ver que ela se saísse bem, e realmente, como tu diz ali, ver as fotos, ver ela saindo do hospital, ver ela aparecendo em reportagem, aparecendo bem, realmente emociona. Com certeza. Tatiana. Tati, acho que tu fala agora. De Tati para Tati, essa apresentação ficou um tanto quanto engraçada.
montar essa apresentação da Cecília, né, fazer todo o acompanhamento diário da evolução dela, realmente foi algo a primeira impressão que dá é que a gente sente uma angústia muito grande, né, de ver a involução que ela ia tendo, e graças a Deus, aos poucos, a gente conseguir relatar essa evolução que ela teve para melhor, né, e conseguir sair dessa foi algo que realmente, assim, emociona, nos deixa nervosa, só de montar uma apresentação. Então, imagina realmente os profissionais que estavam dia a dia, né, ao lado dela, por ser uma colega nossa de trabalho também. Então, com certeza, isso nos deixou muito aflita, muito ansiosa, nos apegamos muito, né, na fé de cada um, mas foi muito legal. E a Cecília, quando ela internou, eu não havia ligado o nome dela à pessoa, e ela é sobrinha, eu só fui fazer essa ligação realmente de quem era a Cecília, quando a minha professora da Unesp, que é a Universidade do Extremo Sul Catarinense, onde eu me formei, a minha professora me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando pela sobrinha dela, e por um acaso as duas têm exatamente o mesmo nome, e aí que eu fui ver, então aquilo deu um peso muito maior. Eu digo, poxa vida, a sobrinha da minha... os professores de faculdade é incrível, porque são nossos eternos professores, né? E ter ela ali no hospital onde eu trabalhava nos dava uma pressão, né? Parecia uma responsabilidade muito maior, assim. E à medida que ela foi agravando, eu ficava até sem jeito, eu não sabia mais o que falar, né? Para essa minha professora. Como eu vou relatar essa piora, né? Para minha professora, assim. Então, ao mesmo tempo, eu me sentia a pressão e a obrigação de realmente mantê-la informada, até para que eles se acalmassem, né? Uma parte da família. E, ao mesmo tempo, o cuidado com que a gente precisava, com o que passar do caso dela, né? Então, para mim, foi uma experiência muito rica montar esse estudo de caso, né, para apresentar aqui com vocês. Com certeza, vou me fazer mais presente nas próximas apresentações, porque realmente ela é muito rica, né, para que a gente possa preparar mais a nossa equipe, a questão da importância do sulfato de magnésio. Nós temos o nosso kit eclâmpsia montado no setor, mas eu preciso que a nossa equipe inteira tenha essa noção da importância que é de manter ele sempre atualizado, com estoque também sempre feito, para que a gente esteja pronto para atender essas pacientes quando elas chegarem, né? Então, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Uma grande satisfação, então, a todos, né, professor José Geraldo? Muito bom. Sempre um prazer, né? Então, um abraço a todos, gente. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.